Estamos ao vivo, finalmente, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Júlio Vilas Boas, que prazer você estar aqui falando da Tijuca. E Pedro Bastos, prazer ter você, uma pessoa Prazer, tão jovem, pesquisadora. Professor você não é, você é pesquisador em planejamento urbano, né? E você é um apaixonado pela Tijuca, né? Apaixonadíssimo. E pelo Rio de Janeiro, né? Você chegou a ter uma coluna na revista Veja, né, sobre as ruas do Rio, não tem mais. Não tem mais. Foi durante 6 anos, eu tinha uma coluna na Veja Rio, chamada As Ruas do Rio, e eu fotografava as ruas da cidade, escrevia crônicas, com o intuito de preservar a memória visual da cidade. E foi um projeto super legal, super bem sucedido, que durou entre 2009 e 2015. Já não existe mais. Na verdade, quem quiser acessar o acervo, tem lá ainda disponível, estou retrabalhando nesse projeto. E logo em seguida, depois dessa coluna na Veja Rio, eu passei a escrever um blog sobre a Tijuca. Eu já tinha uma participação comunitária bastante intensa na Tijuca. E isso aconteceu também muito paralelamente no momento em que eu entrei para a pós-graduação da FRJ para estudar a Tijuca. Foi meu tema de dissertação de mestrado em 2017. E só falar da Tijuca para mim me traz muitas alegrias. Essa jornada aí. Então, você estava falando. Morei muito no bairro também. Morei muito no bairro. Tive uma experiência de vida muito forte. Gente, vocês estão ouvindo direito? Eu estou vendo. A voz do Pedro está meio esganiçada, com falhas. Não, eu acho que está havendo uma interferência também no eco. Eu vou botar o Júlio um pouco em mudo agora, porque eu vou fazer uma pergunta para o Pedro, tá, Júlio? Depois eu ligo de novo, tá? Pode combinar isso, a gente se põe no mudo. Isso, melhorou bastante. Então, Pedro, eu acho que esse aqui é um projeto que a gente está fazendo sobre alguns bairros da cidade. Semana passada a gente começou com Copacabana, foi muito show. Trouxemos 2 pessoas também, uma moradora e uma jornalista que conhece bem o bairro. E o projeto é aproximar as pessoas do seu bairro para a gente saber um pouco da história, né? E o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida nessa cidade. Eu acho muito importante esse teu projeto de resgatar as ruas, porque resgatar a história da cidade é resgatar a cidadania. Você resgatando a história, você aproxima as pessoas do seu habitat e ela passa a valorizar muito mais as suas praças, as suas ruas, as amizades. Eu vejo um trabalho assim super importante, né, para o desenvolvimento da cidadania. Então, vamos deixar você fazer uma apresentação, um panorama do bairro, porque a Tijuca é um bairro, eu acho que é o único no Rio que tem um apelido, né? Ser tijucano. Isso se deve muito, que foi um bairro aristocrático, né? Que no começo do século passado, eu acho, era de fincas, casa de repouso, e Tijuca, que parece pela língua indígena, pelo que eu li, quer dizer que é lagos, pântanos, uma região de muita água e muito verde, né? Então, eu te passo a palavra aí para você fazer esse panorama para a gente. A minha motivação de estudar Tijuca foi não só apenas pelo fato de eu ter sido morador do bairro, né? Mas também por ser muito curioso em torno desses mitos que existem sobre a Tijuca, né? Essa questão de ser o único bairro do Rio que possui um gentílico, esses chavões que existem também a respeito do morador da Tijuca ser conservador, ser bairrista, da Tijuca ser um bairro tradicional, enfim, existem uma série de características que perfilam o que seria Tijuca no imaginário da cidade, né? E são características e chavões que vão se perpetuando ao longo do tempo. E eu cresci ouvindo todas esses mitos que fiquei muito interessado em estudar a gênese disso tudo, né? Para além do que a história conta, porque a gente tem ótimos livros sobre a história da Tijuca, sobre a história do Rio de Janeiro, mas entender precisamente por que nasceram esses bordões, esses estereótipos,
era uma lacuna que eu identifiquei na época e que eu procurei seguir para entender e traduzir isso na minha pesquisa, né? Ao mesmo tempo, né, eu acho que esses comentários de que a Tijuca é um bairro conservador, que é um bairro de classe média, isso é quase são palavras que vêm juntas a Tijuca, se você vai ler jornal, essas coisas, né? Ao mesmo tempo, existe uma polifonia em torno da Tijuca se você vai acessando outros lugares de fala. Então, por exemplo, tem fóruns de Facebook, né, que eu acho que ainda existem, eu fiz a minha pesquisa isso em 2014, 2015, né? Que tem gente que fala que a Tijuca é um bairro de classe média alta, mas aí tem outros que dizem que a Tijuca é um bairro de subúrbio. Aí vem uma outra pessoa dizendo Tijuca não é subúrbio, Tijuca é zona norte, e por aí vão as dissonâncias todas que caracterizam esse estado um pouco de ambiguidade da Tijuca, né? De ser um bairro sui generis, ou como diria o Aldir Blanc, um bairro meio não sei como, assim, é meio subúrbio, é meio zona sul, mas sem ser nenhuma dessas duas coisas, né? É a riqueza do bairro, né? Como? Desculpa, não ouvi. É a riqueza do bairro ter todas essas características. Pois enfim, mas é um bairro no limbo, assim, né? Em termos de categorizações, né? Quando a gente fala entre Zona Norte, Zona Sul, mas Zona Norte se confunde com subúrbio aqui no Rio, então existem estudos que dão maior precisão a esses conceitos, né? E a Tijuca fica perdida ali, porque se a gente for ver por dados científicos, né, o que a literatura das ciências sociais está falando a respeito da Tijuca? De que é um bairro central, não é um bairro periférico, mas ao mesmo tempo tem quem diga, não, mas a Tijuca está na Zona Norte, então é um bairro periférico. Então existem várias particularidades que me interessaram estudar na época, né, e aí eu recorri, obviamente, à literatura histórica do bairro, né, para entender a gênese, mas, sobretudo, quem foram as pessoas que produziram a Tijuca, né? A Tijuca enquanto lugar, a Tijuca enquanto um lugar que concentra infraestruturas de uma determinada natureza, um lugar que concentra determinados prédios, casas com um estilo arquitetônico específico, né? E a gente considerando também o Brasil um país periférico em que existe pouca homogeneidade social, os lugares eles são produzidos de forma distinta. E a história da Tijuca assim, ela é muito referencial no caso do Rio de Janeiro, né? Porque, como você bem falou, Mônica, foi um bairro que começou, assim, teve o seu boom a partir da chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808, né? Então, o centro da cidade, o centro que a gente conhece hoje, né? Era a parte mais urbanizada e, mesmo assim, completamente enfim, lotada de doenças, de ruas tortuosas, de casas super mal acabadas, que não eram nem um pouco, não seguiam nem um pouco a conformidade dos padrões arquitetônicos da Europa, enfim. Então, na verdade, essa expansão da cidade, a partir da chegada da família real, né, para fora do centro, né, também foi uma necessidade da cidade se adequar a esses novos padrões de vida que se instalavam por aqui. E a Tijuca foi um desses lugares que começou a ser urbanizado, né? Não urbanizado, quando eu digo, não na concepção de urbanização que a gente tem no imaginário, né? De grandes prédios, de indústria, não isso, mas se começar a desenvolver uma aglomeração de pessoas, de serviços e de determinadas atividades que até então, né, se distanciavam do caráter rural do bairro ocupado pelos jesuítas, né? E a Tijuca, junto de São Cristóvão e de Botafogo, conformou esses 3 eixos de expansão da aristocracia, né, no início do século XIX. Então, portanto, vetores de expansão que culminaram no desenvolvimento da cidade, né? E retornando a essa premissa, né, de que os lugares eles são construídos de formas diferentes e dependendo de quem está produzindo, né? A Tijuca teve essa vantagem, né? Um contexto de país periférico super pobre que existe muita pobreza. A Tijuca teve essa vantagem de, nos seus primórdios, ter sido urbanizada por uma classe que não era apenas detentora do poder, né? Não apenas uma classe que era dominante na época, mas uma classe também que produziu o bairro para resistir.
Inicialmente isso aconteceu não na Tijuca que a gente conhece hoje, como enfim, a região da Praça Sans Pena, da Rua Uruguai, do Largo da Segunda-feira, mas a Tijuca era o Alto da Boa Vista, né? Então, esses nobres, muitos deles franceses que vieram também na comitiva, né? Foram se instalando nessa Tijuca do século XIX, que era a Tijuca do Alto, né? A parte alta da cidade, o lugar supostamente livre das miasmas, das doenças que existiam na urbe original, e ali foi sendo construída toda uma vida social, ainda com feições muito rurais, vale lembrar, né? Mas começou por ali, e com a plantação de café também como principal atividade econômica, né? E à medida que que a mata da Tijuca foi sendo desmatada, enfim, que o alto da Boa Vista, né, foi sendo desflorestado, houve uma iniciativa de se retornar esse florestamento, e à medida que isso foi sendo realizado manualmente, né, mão de obra escrava, as famílias que antes moravam nessa região mais alta foram descendo o morro. Tanto é que existe uma metáfora na literatura sobre Tijuca que diz que Tijuca é um nome que desliza, porque à medida que essas famílias foram saindo do alto do que a gente conhece hoje pelo Alto da Boa Vista, né, foram trazendo consigo o nome Tijuca para a usina, para a muda, para a Rua Uruguai, para a Fábrica das Chitas, que hoje é a Praça Sans Pena, até chegar no Engenho Velho e, enfim, alcançar o Rio Comprido, Estácio, né? E, enfim, então e é claro também que, bom, apesar do eixo de ocupação central ter sido o Alto da Boa Vista, né? A Tijuca, né, o Engenho Velho, né, era caminho para se acessar essa Tijuca, então houve toda uma contribuição aí de desenvolvimento urbano por ser um lugar de passagem e que no fim do século XIX foi se tornando um ponto mais central, ponto de desenvolvimento urbano de fato, né, onde começaram a surgir as primeiras ruas, o retalhamento das chácaras, as primeiras fábricas. Transporte também já tinha, né? Também, a Tijuca de outrora, né? Foi o primeiro bairro a receber, um dos primeiros lugares do Rio a receber bonde de tração elétrica, né? Passando por todo o Engenho Velho. Então, assim, é um bairro que, se a gente olha para os dias de hoje, né? A Tijuca possui muitos problemas, assim como muitos outros bairros do Rio, né? Mas se a gente olha hoje a Tijuca, a gente vê que a feição arquitetônica ela é distinta, porque ainda tem muita coisa daquela época, muita coisa que, se está bem preservada ou não, a gente não entra nesse mérito, mas a gente vê que a Tijuca ela possui um legado não só arquitetônico dessa época, de uma época que valorizou muito essa região da cidade, mas um legado também de infraestrutura urbana, que isso foi acontecendo ao longo do século XX. Então, se, por exemplo, a Tijuca no século XIX era o lugar da aristocracia imperial, né, o lugar onde todo mundo gostaria de morar porque era vizinho a São Cristóvão, ao longo do século XX, com as mudanças culturais da cidade, com a criação da Zona Sul, porque até então Copacabana não existia, só vem a surgir como bairro de uma aristocracia moderna, que no caso seria a burguesia no sistema capitalista moderno, né? Só vai acontecer por volta dos anos 20, né? Então, há uma mudança de perfil social da ocupação da Tijuca na primeira metade do século XX, que apesar de, em termos simbólicos, estou falando em termos simbólicos, não efetivos, né? Tem empobrecido o bairro, porque deixou de ser um bairro de aristocracia para se tornar um bairro de classe média, né? Ao mesmo tempo, a gente está falando de uma classe média muito influente, porque tem essa herança do século XIX, né? Então, uma classe média com um poder de reivindicação muito forte e, ao mesmo tempo, também considerando a estrutura social do país, né? Que a gente nunca conseguiu construir uma classe média que estivesse na mediana, de fato, né? Entre os ricos e os pobres, né?
uma classe média muito próxima à classe dominante, né, em termos de posse de capital cultural, de profissão, algo inédito para o Brasil, né, para a estrutura social, econômica brasileira no início do século XX. É a profissionalização, e a Tijuca ela traz esse perfil de classe média profissionalizada que vai influenciar em muito, né, na chegada de infraestruturas de muito valor ao bairro, que se perpetuou até hoje. Pedro, vamos aproveitar a dica agora, vamos passar para o Júlio, deixa eu te falar. O Júlio é engenheiro, na Tijuca, conselheiro do... Está dando retorno para mim. Está dando retorno para o Júlio, né? É o microfone. Estou ouvindo. Você está ouvindo? Ouvindo bem. Mas está dando retorno. Posso colocar o meu mudo e a gente... Oi? De repente eu coloco o meu microfone no mudo para não dar eco. Você tenta, você Júlio? Oi, estou te ouvindo. Olha, então vamos lá. O Júlio é nascido e criado na Tijuca, é engenheiro, é conselheiro do curso de engenharia, é diretor financeiro do CEA, é do coordenador do Banco Brasil Popular da Tijuca, coordenador do CBDL, Grande Tijuca, ele é fundador da PT, Associação do Teatro da Tijuca, vice-presidente da Associação de Moradores da Praça Fonte, secretário-geral da Associação de Moradores do Novo Gonçalves, fundador do Sindicato Zona Norte. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma vida importantíssima na Tijuca. Eu gostaria que agora pudesse dar uma palavra para ele, exatamente disso que o Pedro vinha falando, a transformação da Tijuca em um bairro muito presente na vida da sociedade do Rio de Janeiro. O Pedro, teu microfone está fechado? Tá. Tá. Olha só, Mônica, Pedro, eu gostei muito da tua abertura, essa visão mais abrangente da formação da Tijuca. É verdade, a Tijuca é muito próxima de São Cristóvão e por isso mesmo foi moradia dessa corte que não estava aos pés da corte, quer dizer, era uma corte periférica, quer dizer, a nobreza mais forte estava em São Cristóvão, né? A nobreza, vamos dizer, os viscondes, estavam na Tijuca. A Tijuca é um bairro que foi formado basicamente por comerciantes e pequenos industriais, e eram muitas chácaras, né, Pedro? Você deve ter tido essa informação. Ali no eixo central da Tijuca, da Conde Bonfim, nós tivemos muitas chácaras que depois, no processo de desenvolvimento urbano, se transformaram em prédios, em grandes prédios, em ruas. Mas eu gostaria de destacar 3 coisas que eu acho importantes dentro dessa informação tua. Primeiro, a Tijuca originalmente era perto do centro da nobreza, ali na Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, e depois perto do centro administrativo da cidade, de Laranjeiras, da Presidente Vargas, da Rio Branco, que foi criado. Ou seja, a Tijuca tem essa característica que está perto ao centro político administrativo da cidade, porque a Guanabara era a capital do país, né? Então a Tijuca vive um pouco esse glamour de perto do poder. E isso, de certa forma, criou vamos dizer, um processo de construção social muito interessante, porque você tem uma classe média que se considera próximo ao poder, gosta das migalhas do poder, vamos dizer assim, mas que precisa de serviços. Então a Tijuca, proporcionalmente, talvez seja o bairro com maior quantidade de favelas. A Tijuca é cercada ali pelo Complexo do Borel, pelo Complexo da Formiga, pelo Complexo do Salgueiro, e se a gente olhar um pouquinho mais, Complexo da Mangueira e Complexo de Vila Isabel. Então, esse processo de formação das comunidades populares tem a ver também com essa classe média que precisa de serviços, né? E, ao mesmo tempo, precisa de indústria. Uma outra característica da Tijuca, a formação industrial. Você tinha a Souza Cruz lá em cima, você tinha a Santa Luzia lá em cima, você tinha a Confiança ali na periferia da Tijuca, com Andaraí, você tinha a Brahma pertinho da Sans Pena e a Antártica ali no Estácio.
fora umas pequenas, tinha a FAET no Rio Comprido também. Então você tinha uma gama de pequenas indústrias e grandes indústrias que precisavam de operários e precisavam de serviços. Então é sintomático a quantidade de favelas que nós temos na região. Isso dá uma característica muito interessante a Tijuca. Ela tem uma conformação de classe média e conservadora por causa disso, por causa da proximidade do poder, mas ela também tem uma luta de classes enrustida, embutida muito grande. Não é à toa que depois de Copacabana, onde a esquerda tem mais voto, é na Tijuca. Quer dizer, que você combina uma classe média que busca uma inserção social, mas você também tem setores populares que disputam a melhoria do bairro. Quando você fala que a Tijuca tem uma infraestrutura de peso, é verdadeiro, porque essa classe média faz pressão e faz esforço. Mas também tem uma quantidade de favelas que tem uma vida, vamos dizer assim, hoje em dia é muito mais avançada essa luta, mas ainda longe dos direitos que nós consideramos necessários à vida humana. A Tijuca também tem apesar dessa proximidade com o centro, ela tem uma dificuldade de vida cultural. Quando aí a gente tem a questão do teatro e do cineclube, a Tijuca, numa certa época, na Praça Sans Pena, nós tínhamos 7 cinemas. O Olinda, o Metro, o América, o Carioca, o Esqui, mas não tinha teatro. E com a ditadura e com a censura muito grande, a repressão muito grande, a busca por cultura pela uma expressão mais livre, mais democrática, fez com que a gente conseguisse construir na Tijuca, com essa classe média que tinha filhos na universidade e tinha os filhos dos trabalhadores, um certo movimento de busca cultural, de engrandecimento cultural. Então surgiram na Tijuca. A Tijuca foi... Nós tivemos o primeiro cineclube do Rio de Janeiro. Teve um movimento forte na década de 70 de construir um movimento cineclubista. O primeiro cineclube do Rio de Janeiro foi ali na Igreja São Francisco Xavier, Cineclube Glauber Rocha. E a gente construiu 6 cineclubes na Tijuca, entre as quais um no Morro de São Carlos, foi o Cineclube Rio Zona Norte, montamos no Formiga também, e criamos a Associação Pro Teatro da Tijuca, porque a Tijuca precisava de teatro, os moradores da Tijuca, que são metidos a bacana, tinham que atravessar o túnel para ir no teatro da Zona Sul. E nós conseguimos, o Zembisco foi para lá, e em um determinado momento, o Bruni Tijuca, ali na Rua Desembargador Isidro, também foi um teatro que depois virou casa de evento, e agora é uma igreja universal, para variar, né? Os cinemas de beira de rua viraram igrejas, que é um outro processo interessante do desenvolvimento do nosso país, né? Bom, então a Tijuca, eu acho que isso também tem um aspecto legal, que nesse processo de redemocratização surgiu um movimento associativo, um movimento de defesa, de luta pelos bairros. E nós tivemos até o presidente da FAMERJ, era a Federação da Associação de Moradores do Rio de Janeiro, o Jorge Rezende, que foi vice numa chapa vitoriosa com Saturnino. E nós tivemos na Tijuca 4 grandes associações de moradores que foram a base da FAMERJ. Uma delas é a MOAPRA, qual o Chico Alencar hoje, que está no PSOL, foi presidente, nós participamos da formação da MOAPRA, teve a Amapapa, da qual foi vice-presidente, com a associação da Praça Afonso Pena, teve a AMA1, e o interessante desse processo associativo é que todos tinham o AMA na frente, né? Era o amor pelo bairro. Então a Associação de Moradores e Amigos se tornou um neologismo que tinha a ver com amar o bairro, buscar cidadania e tal. Então, são esses aspectos da Tijuca que são bastante interessantes. E junto a esse movimento associativo, vamos dizer, urbano do asfalto, você tem um movimento associativo nas favelas, já originárias da luta contra a remoção, porque a ocupação das favelas implica também em uma disputa pela posse, pela luta pela urbanização, e o Estado, que é um Estado de classe, nem sempre aceita a ocupação dos espaços pelo trabalhador, pelo pobre, né? E então, ocupar as favelas implicava também lutar pela terra e pela melhoria. Então, nós tivemos grandes associações, e temos ainda, apesar do ascenso da milícia e dos movimentos de tráfico, né, de tráfico de drogas, a Associação do São Carlos, que era comandada pelo
pelo Vicente Mazeu, tivemos a Associação do Borel, do Velho Lira, do Formiga, do Zé Lopes, que depois, no processo de reconstrução da FAFESP, foram bastante atuantes. Quer dizer, a Tijuca é um bairro, não é à toa que somos tijucanos, né? Somos tijucanos, que é um bairro com características conservadoras e revolucionárias intrinsecamente. Então, é um processo bastante rico, né? Eu, como morador da Tijuca, posso dizer com um certo orgulho que ser tijucano é uma coisa espantosa, entendeu? É isso, Mônica. E parabéns pela iniciativa desse debate sobre bairros, porque isso ajuda a gente visualizar as características da cidade. E, Pedro, parabéns pelo teu trabalho. A gente tem que recuperar a nossa memória, né? Deixa eu te falar, nós estamos chegando aqui na metade do programa, eu vou passar para o Pedro, para ele, assim como um especialista de mobilidade urbana, poder dizer para a gente o que ele sugeriria para a gente melhorar a qualidade de vida na Tijuca. Eu sei que tem muitos engarrafamentos, né, Tijuca? Eu gostaria de ouvir de quem morou e quem é especialista, o que seria uma sugestão para a gente melhorar a qualidade de vida do bairro. Então, como eu falei, talvez melhor agora, estava dando retorno aqui. Então, em termos de mobilidade urbana, eu acho a Tijuca um bairro assim privilegiado. Assim, são 4 estações de metrô, são muitas linhas de ônibus que você consegue se deslocar para onde você quiser. Como o Júlio bem falou, é muito perto do centro. É um bairro também que, em termos de vida de pedestre, ele proporciona essa vivência cotidiana para você fazer as coisas a pé. Os serviços são muito próximos, tem uma escala humana muito poderosa na Tijuca, que é produto também de uma urbanização no século XIX que privilegiava justamente os meios de locomoção mais autônomos, né? Assim, muita gente reclama do trânsito da Tijuca, que é difícil, de muito engarrafamento, né? E eu acho que essas críticas elas são legítimas, são válidas, mas ao mesmo tempo elas também fazem parte de um discurso muito conservador a respeito das alternativas que existem para a gente se deslocar na cidade, né? E eu acho que um ponto importante para a Tijuca, um ponto importante que eu considero para ser desenvolvido na Tijuca, dada principalmente a proximidade do bairro com o centro da cidade, com São Cristóvão, enfim, a Quinta da Boa Vista, com os principais hubs de mobilidade da cidade, né? Tem uma possibilidade de integração modal muito forte na Tijuca por conta dessa pluralidade de meios de transporte. Eu acho que, sem dúvida, faria muito bem a Tijuca uma revolução no transporte por bicicleta no bairro, uma conexão das ciclovias da Zona Sul, passando pelo centro, chegando até a usina, subida do Alto da Boa Vista, né? Até considerando mesmo, né? Não estou dizendo aqui da mobilidade por bicicleta para fins turísticos, né? Mas unindo o útil ao agradável, porque muita gente sobe de bicicleta ou outro para ir para o Alto da Boa Vista. Por que não também subir o Alto da Boa Vista de bicicleta via Tijuca para alcançar a floresta, o Corcovado, né? E aproveitar a infraestrutura do bairro, a localização privilegiada que o bairro tem, de estar próximo do centro, né? E conectar ainda mais a Tijuca do centro, da Zona Sul, e criar, por conseguinte, para o Grajaú, para o Engenho Novo, para o Meia, uma coesão maior das conectividades. Eu acho que para Tijuca isso seria fundamental, considerando já ser um bairro consolidado em termos de meios de transporte, de possuir 4 estações de metrô, que eu acho que isso acaba sendo um luxo no Brasil, né? Um bairro, você tem 4 estações de metrô, né? E 4 estações super bem construídas subterrâneas, né? Então, acho assim, essa seria a minha sugestão. É claro que tem linhas de ônibus que precisam ser melhoradas. Eu lembro que havia acho que existe até hoje, né? Uma reivindicação muito forte das pessoas que precisam se deslocar para a Barra. E eu também não sei em que medida que a inauguração do metrô na Barra influenciou politicamente na precarização do serviço de ônibus que saem da Tijuca e que vão para a Barra pelo Alto da Boa Vista. As linhas são horrorosas hoje em dia, né? Assim, os veículos caindo aos pedaços, eles não conseguem
não tem capacidade motora para subir o Alta Boa Vista. Acho que em termos de transporte público essa era uma reclamação muito, muito latente, principalmente quando eu escrevia o blog O Passador Tijucano. Foi um projeto que eu desenvolvi literatura, crônicas, fotografias sobre o bairro, e muita gente chegava e falava sobre isso. Mas, como não dá para falar de tudo, eu aposto aqui na transformação da Tijuca para bicicleta. Conectar a Tijuca com o centro, é um lugar tão próximo, né? Da Praça Sans Pena até a Praça 15 são 7 quilômetros, e ao mesmo tempo você fazer isso de bicicleta, né? É uma grande aventura. Eu, como ciclista, eu atesto a experiência de risco que é fazer esse trajeto, né? É claro que não é um meio de transporte para todas as pessoas, mas é uma alternativa barata de ser implementada e expandida. Valeu, achei uma ótima proposta, muito maneira, muito moderna, apesar de ser um veículo assim, antigo, é uma proposta hoje em dia muito moderna. Valeu. Vou passar agora para o Júlio, para ele fazer suas partes finais aqui. Está ouvindo, Júlio? Júlio? Assim? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Agora está ouvindo? Tá. O Pedro já tem bicicleta, então já estou na boa, né? Bom, eu acho que a Tijuca, quer dizer, é um pouco de achismo, porque o problema da Tijuca não é mobilidade, apesar da ideia do Pedro ser muito boa. E apesar também do Crivella ter sido muito autoritário na suspensão de algumas linhas ali, porque a Praça Sans Pena é um pouco integração dos bairros, porque a maioria das pessoas vem de Vila Isabel, do Meia, do Andaraí, e descem ali, pegam o metrô para ir para o centro da cidade, e o Crivella suspendeu várias linhas de ônibus ali. Então, criou novos horários, montou pontos. Tem um problema de logística nisso aí, de engenharia de trânsito, que precisa ser resolvido, mas não tem a ver com mobilidade propriamente dito, mas com a política de transporte. Agora, eu acho que o principal problema da Tijuca é a incorporação, vamos dizer assim, entre quem mora na favela e quem mora no asfalto. Esse é um processo que detona uma série de preconceitos muito grandes, né? Nós temos que, primeiro, tratar a questão da cultura como uma questão integradora da cidadania. Então, essa é uma questão colocada para quem pensa que o serviço, que o governo, que o Estado tem que estar em serviço do povo. As favelas da Tijuca precisam ter uma assistência, não só do ponto de vista urbanístico, é verdade, mas do ponto de vista cultural também, de incorporação de uma série de manifestações de teatro, de cinema, de samba, Na Formiga, por exemplo, nós temos 2 grupos tradicionais de rancho e de forró. Então, essa é um tipo de coisa que precisa ser dedicado. Uma outra coisa, o Sembisque hoje está administrado pela Secretaria de Cultura Municipal, mas continua fazendo peça, não incorpora a comunidade na sua vida. Então, é necessário uma política cultural com uma maneira de incorporar os setores subalternos da sociedade aos setores que se sentem como poderosos e dominantes. A classe média da Tijuca, nesse aspecto, é conservadora e a gente precisa romper com isso. Uma outra coisa que eu acho que é importante também, viu, Mônica, é tratar do mercado popular, do comércio livre ali da Praça Sans Pena, da Afonso Pena, da Praça Vanhagem. Existe uma dificuldade no licenciamento do camelô, do comerciante, do ambulante. Tem muita gente ali que não tem licença e é acharcado pela Guarda Municipal, então precisa uma política de postura municipal diferente um pouco do que o Crivella vem tendo, e eu acho que o Legislativo Municipal pode ter uma intervenção forte nisso. E, por último, uma questão que me parece também decisiva e tem a ver com a educação, que é transformar os CIEPs. Nós temos bastante CIEPs na Tijuca,
de incorporar isso à vida comunitária. Eu acho que são esses 3 aspectos que a gente podia ajudar na vida da Tijuca, de melhoria da vida da Tijuca. Muito bom ouvir vocês, e tudo depende de políticas públicas, né? Que é a questão da cultura, a questão da mobilidade, do transporte, e tem um assunto também que tem gente me chamando no chat falando, e a violência. Nós temos que falar também que o governo do Estado e a própria municipalidade, ela precisa tocar nesse assunto da violência, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mônica, deixa eu te dar uma coisa aqui, o seguinte, eu estava outro dia conversando sobre segurança pública, porque é um mal crônico do tijucano dizer que tem falta de segurança na Tijuca, porque como é cercada de morros, o nego acha que o jovem negro potencialmente é um assaltante, e então a classe média sempre olha os pobres de maneira de olho. Então, a questão da segurança é um problema da Tijuca, mas não da premissa, não na perspectiva da classe média, né? Mas na perspectiva de ter uma política de segurança que dê segurança aos comerciantes, mas que não agrida o povo, né? Então, para isso, a questão da cultura, a questão da iluminação, a questão da guarda municipal como mediadora de conflitos é decisiva. Então, a política na capital deve levar em conta de mudar a função da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem que ser mediadora de conflitos comunitários, de bairros, e não ser reprodutora de camelô. Exatamente, concordo contigo. Só que a milícia é um assunto que preocupa a cidade toda, então por isso que faz parte de uma política pública para... Tijuca tem tráfico. Não tem milícia, só tem tráfico. Tijuca não tem milícia. Todos os morros da Tijuca ou são comandados pelo 3º Comando ou pelo Comando Vermelho. Eles dividem essas áreas. Não tem milícia. É mais fácil controlar. Ô Pedro, você podia ligar teu microfone, que a gente está chegando agora finalmente, para você dar uma palavrinha, e o Júlio, e a gente encerra nosso programa, que, aliás, com a presença com vocês, aprendi muito, e acho que quem assistiu a gente também aprendeu muito. Semana que vem estaremos em Botafogo, conversando com gente muito querida também, que vai falar pelo Brasil. Obrigada, e Pedro, Júlio, último tchauzinho. E agradeço muito a participação aí, viu? Espero que tenha ajudado a vocês aí. Muito, obrigada. Também foi um prazerzaço conhecer vocês e obrigado pelo convite. Obrigada, Pedro, gente. Depois eu vou pedir teu telefone que eu quero lê-la, tá? Pô, com certeza. A gente troca figurinha. É importante. Aqui esse ponto nosso de encontro nos 10 de interesse. Incrível. Gente, obrigada. Foi um prazer estar com vocês e vamos ficar todos juntos na luta pelo Rio melhor. Tá? Tchau. Tchau, tchau.